Jesus, o milagre da gestação. Vejam ainda o versículo de número 18, que diz o seguinte: estando Maria, sua mãe, desposada com José. A palavra desposada dá-nos a entender noiva. Ela estava apalavrada, podemos dizer assim, com José. Ainda não haviam se casado, mas já havia o compromisso firmado. Sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Uma das perguntas que comumente é feita sobre o nascimento de Jesus é: por que havia a necessidade de Jesus ser Deus? Por que havia a necessidade de Jesus ter a natureza divina? Porque simplesmente um homem não poderia ser suficiente para redimir a humanidade. Eu e você precisamos entender que havia a necessidade de Jesus ser Deus, para que ele não fosse manchado pelo pecado original. Para que ele não fosse manchado pelo pecado original. Lembremos, meus amados irmãos, que todos os homens, eles já nascem manchados pelo pecado original. O Salmo 51, versículo 5 diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. São palavras de Davi, que ele diz desta forma tão clara no Salmo, que todos os homens, eles já nascem com o seu DNA manchado pelo pecado original. O homem, ele não nasce neutro. O homem não nasce sem culpa. O homem, ele já nasce condenado. O homem já nasce manchado pelo pecado. O homem, por causa disso, ele já nasce debaixo da ira de Deus. Porém, todavia, havia a necessidade do nosso Redentor ser divino, para que ele não fosse, assim como eu e você, manchado pelo pecado original. Se porventura alguém lhe perguntar por que havia a necessidade de Jesus ser Deus, a resposta que, à luz da Escritura, eu e você precisamos dar é esta: havia a necessidade de Jesus ser Deus, para que ele não fosse manchado pelo pecado original. E não somente isso, mas para que também as promessas da antiga aliança, elas fossem cumpridas. No texto que o presbítero Arsênio leu em Isaías 9:6, Jesus, ele é apresentado como o Deus forte. O Deus forte. E as promessas alusivas ao nosso Redentor da antiga aliança, todas elas apontavam para o caráter divino, para a natureza divina de nosso Redentor, ou seja, o nosso Salvador. A esperança que viria ao mundo não seria simplesmente um homem, mas já no Antigo Testamento havia um apontamento claro de que o nosso Redentor, ele seria o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco.